Olá, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. A Sabrina teve um probleminha no celular. A Sabrina teve um problema no celular, então eu tô abrindo por aqui, porque se tiver alguma questão, a gente consegue seguir com a live. A Sabrina tá com um problema no celular dela. Inclusive, a Sabrina tá fazendo uma vaquinha também para ajudar ela, né? Já que ela trabalha com conteúdo também de HIV, né? Quem puder ajudar aí na vaquinha da Sabrina pro celular. Ela tá aí com probleminha, mas já já ela. Aí entrou. Pronto. Aí a gente faz assim, porque Pronto. se acontecer alguma coisa, você consegue voltar. Então, Até a tua por imagem isso tá que eu melhor estou, agora. por isso que eu estou fazendo uma campanha para Acabamos conseguir de um novo celular, falar. Pois é, porque o meu não mana do está. céu. Que coisa, né? Tu já, depois, enfim, depois a gente conversa. Mas então, voltamos. Nada aconteceu aquelas. Nada aconteceu. Boa noite a todos e todas. A gente estava começando a live, né? O coquetel com elas, com o perfil da Sabrina. Só que ela tá com um probleminha no celular, então a gente veio aqui pro meu. A gente vai dar sequência. Acho que como a live vai ficar salva, vamos fazer de novo a apresentação. E aí a gente segue, Pois né? é. Como se nada tivesse acontecido. Então, quem ouvir de novo, não se preocupe, que não é um delay. Posso começar então, né? Já que já tô falando aquelas. Eu me chamo Rafaela, mais conhecida como Rafusca. Sou pessoa vivendo com HIV/AIDS de transmissão vertical, né? Ou seja, eu nasci com HIV. Apesar da minha sorologia ter sido descoberta com mais ou menos 2 anos de idade. Sou ativista, militante na causa de HIV/AIDS, direitos humanos, atualmente também atuando aí com pessoas com deficiência, nessa questão, né, de sexualidade, de direitos sexuais e reprodutivos, de acesso a conteúdos de prevenção também de forma acessível. E é isso, a gente vai dialogando por aqui, mas bem-vindos ao Coquetel com Elas. E pode ser Sabrina, né, já que ela depois vai a Van. Tá ouvindo a gente, Sabrina? Vamos ter que usar um ponto chique. Deu uma travada. Então, agora sim. Então, boa noite, gente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sabrina Luz, sou mulher trans, sou ativista, né? E né, nas causas LGBTQIA+, e também das pessoas vivendo com HIV. Então, hoje nós estamos aqui nessa live maravilhosa com coquetel com elas. E agora, nossa querida Vanessa. Então, pessoal, boa noite, garotas. Sou Vanessa Campos, sou daqui de Manaus, Amazonas, tenho 49 anos e vivo com HIV/AIDS desde 1990, ou seja, há 31 anos. Sou militante no movimento de luta contra a AIDS a partir da representação aqui estadual da RNP+ Amazonas, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, e nacionalmente também estou na Secretaria de Comunicação da RNP+ Brasil. Isso Ai, desculpa, mesmo, que eu fui olhar. maravilhoso. Eu fui lá que mandaram uma perguntinha aqui pra gente já no chat. Lembrando, né? A gente tinha falado na outra live, mas relembrando, que quem tiver alguma pergunta ao longo da live, que a gente for conversando, pode fazer ela aqui direto no comentário, ou se não, tem uma caixinha de pergunta que vai direto, né? Pra quem tá. Eu não sei se pra vocês aparece também, acho que só pra mim, né? Quando eu Aparece para abro. mim. Pra vocês também? Aparece. Então, aparece pra Sim. gente. A gente vai entender, então, que é a mensagem que chegar ali, a gente não vai falar o nome da pessoa. E a gente vai tentando responder à medida que a gente for conversando. Hoje, como a gente já tinha falado também, a gente vai falar um pouco sobre as nossas vivências com a HIV/AIDS com relação à Covid-19, né? Que aconteceram muitas coisas nesses quase 2 anos, né, de pandemia, muitas dúvidas, o que a gente, né, tem feito, como a gente tem lidado também de forma pessoal com relação, né, à pandemia e tudo mais. Então a gente vai bater um pouquinho desse papo. Só para também começar, porque algumas pessoas que já seguem eu e a Vanessa, a gente começou, né, o projeto Coquetel delas com uma mulher também com HIV, mas por conta de algumas questões, né, de alguns objetivos que faziam desencontro com o que a gente tinha pensado, a gente encerrou a parceria
mas vamos continuar com o coquetel com elas aqui, com a Sabrina também, fazendo esse bate-papo com o objetivo de reunir mulheres que vivem com HIV para fazer essa troca de vivência e tentar sempre, de alguma forma, trazer uma pessoa profissional, alguma outra pessoa vivendo com HIV também, de preferência mulheres, para falar com a gente. Tá bom? A Avô vai contar rapidinho um pouquinho do que é o coquetel, do coquetel com elas, né? O dia que acontece, como que faz se alguém queira participar e tudo mais. Então, quem quiser participar, né, tá sempre atento aí no o dia do coquetel com elas, é sempre segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, 20 horas aqui no meu fuso, por exemplo, no norte, né, em Manaus, 20 horas, uma hora a menos. E aí a gente vai trazer sempre essa ideia, essa construção de mulheres que vivem com HIV, falando das suas vivências, falando da sua especificidade, né? Tudo que atravessa a nossa vida, porque o HIV, ele está na nossa vida num contexto de ser mulher, né? Cisgênero ou transgênero, mas de ser mulher num país estruturalmente machista, então já é muito difícil ser mulher nesse país, e aí vivendo com HIV vem potencializar, né? Muitas das questões do racismo estrutural, do machismo estrutural, que dificulta essa nossa adesão, essa nossa caminhada, e aí ser mãe, né? Esse papel também de gestar vivendo com HIV é uma questão muito específica dentro dessa sociedade que quer dizer sempre que nós nunca podemos, que quer sempre controlar as nossas vozes e os nossos corpos. Então, o coquetel com elas nasceu dessa ideia de mulheres trazerem as suas vozes, serem ouvidas e serem visibilizadas. E que outras mulheres que ainda estão nesse caminho, né, de se descobrir na vivência com HIV, possam ver e se sentir representadas, né, nas nossas falas, possam se reconhecer e, inclusive, encontrar, através da nossa vivência, também meios, estratégias, descobrir estratégias novas, né, para tentar levar adiante a sua vida, os seus planos, que são muitos com certeza. Então, o coquetel com elas é isso aí, de mulher para mulher e para o mundo inteiro. Ouvir e assistir. É isso, né? A ideia é justamente essa, inclusive porque a gente vê, né? Muitas pessoas que falam do conteúdo nas mídias, né? Seja mais no Instagram, seja agora com o TikTok, ou até mesmo no Facebook, eram a maioria homens, né? Homens cis falando sobre isso. E, de certa forma, não nos representa enquanto mulheres cis e trans, né? Porque a gente tem nossas especificidades, nós temos nossas demandas, inclusive nós passamos por formas de preconceito e discriminação de forma diferente, né? Então, de uma forma, a gente também quer mostrar, a Sabrina já está um pouquinho nesse caminho aqui no Instagram, tem um tempinho, né, Sabrina? Depois você pode falar um pouquinho de quanto tempo você está aí atuando no Instagram. Eu e a Vanessa, a gente tem mais uma participação, né, no movimento de luta contra a AIDS, vamos dizer assim, um traço mais político da coisa. A gente faz parte, então, né, de redes e movimentos que atuam diretamente com políticas públicas, né, com essas questões, mas as pessoas às vezes têm curiosidade de saber um pouquinho mais da gente, né? Inclusive a gente brinca, né? A gente também bebe, a gente bebe café, a gente bebe água, a gente faz tudo que todas as pessoas fazem, né? E a gente também queria ter esse momento para ser um pouco também menos político, né? Para conhecer a gente, ver o que a gente gosta, falar um pouquinho sobre isso, falar também, e a gente vai fazer isso hoje falando de como a gente está vivenciando aí a pandemia da Covid, né? Então, acho que a Sabina pode dar uma falinha falando sobre um pouquinho do trabalho dela no Instagram, um tempinho que ela tá aí. E a gente vai batendo esse papinho aí sobre a questão de Covid. E como eu já tinha falado, quem tiver perguntas ou quiser fazer algum tipo de pergunta que não seja relacionada à Covid, mas que seja relacionado à vivência com HIV, ou outras perguntas também, saber o que a gente gosta, o que não gosta, enfim. Fiquem à vontade, ou se não, manda na caixinha aqui de pergunta pra gente. Então, né, como a Rafa falou, eu já estou há mais de 2 anos, né, aqui no Instagram, depois que eu falei abertamente, né, mas foi ano passado, né, quando surgiu a pandemia,
foi que eu decidi fazer lives aqui no meu Instagram, né? Porque quando começou a pandemia, a gente ficou todo mundo de e tinha dia que realmente Ih, deu uma travada. Deu. Problemas de barreiras tecnológicas. Sabrina, Né? você, não sei se você Internet. está ouvindo a gente, mas a gente também não te... Voltou. Opa, será? tá travando. Tá voltando. Tá voltando. Voltou? O som, sim, O a imagem som... está meio eu acho que distorcida tá aí. também, a função da internet também tá fazendo uma barreira aí. Mas você estava falando sobre que estava mais ou menos há 2 anos por conta da pandemia e resolveu fazer aí, então, ficar mais à frente aqui no Instagram. Aí cortou. Então, aí a gente dentro de casa, né, sem fazer nada, né? E a única coisa que a gente tinha era a internet. Então, todo mundo fazendo suas lives, né? Todo mundo mostrando como estava dentro das suas casas. E eu pensei, nossa, eu vou começar a fazer live, né? E falar sobre alguns assuntos, né? Então, eu comecei a chamar algumas pessoas para fazer live porque era interessante, né, nesse momento que a gente estava vivendo, para que a gente pudesse conhecer outras pessoas e a gente compartilhar experiências, né, que a gente estava vivendo, né? Então, assim, nós, dentro das suas casas, né, pessoas vivendo com HIV estavam muito assustadas, né? Imaginando como que elas iam passar por esse processo. Também ficavam com medo de, por ela ter HIV, estar mais vulnerável à Covid, né? E a gente sabia que não, que a gente, por ter HIV, a gente não era mais vulnerável do que as outras pessoas, né? Claro que a gente tinha, né? Porque a gente também já faz um tratamento para outro vírus, né? Então as pessoas ficaram muito assustadas. E aí eu comecei a fazer essas lives para poder tranquilizar mais as pessoas. E aí foi algo que eu vi que foi dando certo. Então eu realmente comecei a aprofundar mais isso, né? Comecei a fazer live com frequência. Então isso foi melhorando para mim, porque afinal eu tinha algo para me divertir, né? Por um lado, porque a gente estava dentro de casa realmente parado, sem fazer nada. Então a gente começava a pensar coisas, né? Então isso foi importante. Foi basicamente uma válvula de escape, né? Que funcionou e, de certa forma, vai levando mais informação, né? Porque é recente, né? Então é muito, muito legal, assim, ver que... Assim, a gente comentou, né? Antes, quando a gente estava discutindo o projeto, assim, quando a gente falou do seu nome, do quanto que foi importante, assim, sabe? A gente vê uma mulher, assim, vendo com HIV, tomando uma dimensão, né, de falar sobre HIV, porque a gente sabe que é um tabu, né? As pessoas ainda hoje têm um receio de seguir, assim, a pessoa porque ela fala sobre HIV, né? Seja na rede social ou Muito. simplesmente curtir uma postagem informativa, ou curtir alguma postagem, né? Então, é muito importante a gente ver, né, que assim, tá havendo um crescimento, as pessoas também estão começando a quebrar também esses próprios tabus em relação a uma simples curtida num post ou seguir a pessoa, né? Então, a pandemia também trouxe pra gente, enquanto ativistas aí, usar muito mais a internet, né? E falar muito mais a internet. Então, é Muito isso. interessante isso mesmo, essa questão da pessoa não seguir a gente, por exemplo, aqui no Instagram, tem muitas pessoas que me procuram no direct, mandam mensagem, tiram dúvidas e elas não me seguem. E elas dizem, olha, desculpa, mas eu não posso te seguir porque se as pessoas veem, meus parentes que eu estou seguindo, vão achar isso, vão achar aquilo. Então, assim, a gente entende perfeitamente, né, que é isso Sim, mesmo. Tem muita essa dificuldade. Nem sempre são outras pessoas que vivem com HIV, na maioria, que nos seguem. Às vezes são pessoas que não vivem com HIV, porque as que vivem têm toda essa preocupação. O estigma é tão grande, né, gente? A discriminação é tão grande que até esse simples fato da pessoa curtir uma publicação nossa, de seguir a gente nas redes sociais,
pode causar esse desconforto da pessoa ser questionada, né? Por que que tá seguindo essas pessoas que vivem com HIV? Por que que você está curtindo isso, né? Então tem muito essa coisa de silenciar até nisso. Então, assim, olha o meu cachorro que tá aqui, viu, gente? Eu tô com duas gatas aqui me olhando na cama e o Uau aqui embaixo, querendo o colo, tá? Gente, mas as pessoas vivendo com HIV pode ter bicho? Pode, eu tenho 3 gatas e um cachorro. Chocada! Depois a gente vai falar sobre bicho. A Sabrina ia falar, mas acho que ela tá falando um pouquinho baixinho, mas vai. Então, como você falou, né, tem pessoas que fazem página no Instagram para poder falar com a gente, né? Uma página, né, que nem existe, não tem nada de publicação, e aí eles nos mandam mensagem, né, só para tirar algumas dúvidas. Às vezes acabou de descobrir o HIV também. E isso a gente super entende, né? Porque eu passei por isso. Eu criei uma página, né, quando eu não falava abertamente, para mim falar sobre o HIV. O nome da página era Transpositiva. Travou de novo, não acredito. Essa internet da Oi, Sabrina. travou de novo. Tá bom. Então, eu acho que a Sabrina, eu já falei com a Sabrina antes pelo transpositivo. Ou tem alguma conta parecida que já me seguiu. Mas é isso, né? As pessoas acabam procurando, né? Eu falo muito da minha vivência, né? Por eu ter nascido com HIV, então foram muitos anos, né, Vans, que você também passou por isso, por ter já 31 anos de sorologia. O quanto falar sobre HIV dá uma sensação de medo mesmo, né? De se sentir isolada. Eu lembro que na época da escola, né? Quando, sei lá, eu dizia e reafirmava para todo mundo que eu nunca ia falar sobre viver com HIV para ninguém, né? Então, eu ia ter muito cuidado para quem eu ia falar sobre HIV, como eu ia falar. Então, eu lembro de pensar sobre isso e nem era relacionado a relacionamento, era relacionado mesmo à amizade, né? E aí eu lembro que eu tinha muito medo sobre isso, por mais que eu fazia acompanhamento lá no hospital e conversasse sobre isso. Então gerou muito tempo, né? Gerou muitas coisas. Por mais que eu, antes de falar abertamente de HIV, o Jeff falando que me viu crescer, me viu mesmo. Então, antes de falar sobre isso, né? O quanto eu primeiro falava que era uma jovem que trabalhava com a temática de prevenção e não falava do HIV. E eu lembro que eu tinha medo, né? Muito medo. Então, falar de HIV causa mesmo esse medo. Então, as pessoas utilizam as redes sociais fazendo perfis que a gente chama de fake, né? Para tirar informação, né? Justamente por conta desse tabu todo que a gente ainda tem. A Sabrina tá pedindo para voltar, tio. Tá voltando. Então, olha só, vou contar uma experiência para vocês, acho que eu pouco falei sobre isso. Eu já morava em Joinville em 2016, né, e fazia tratamento no site lá de Joinville. E aí, o serviço lá, as assistentes sociais, psicólogas, estavam se reunindo, tentando reunir alguns pacientes do SAI para ir na Câmara Municipal, que ia ter uma audiência pública para falar de transporte, tuberculose, né? E aí elas queriam que alguém falasse sobre HIV, alguém que visse. Lá ninguém falava sobre isso. Mas eu já estava falando algumas coisas assim mais diretamente no meu Facebook. Foi quando em 2016 eu comecei a falar. E aí eu virei para a assistente social e para a psicóloga e disse, pode deixar, eu falo. Enquanto pessoa vivendo com HIV lá na Câmara Municipal. Ela disse, olha, mas a gente não vai estar lá na frente, a gente vai estar lá no meião e tal, você vai ter que se levantar e falar. Eu digo, não tem problema, eu falo. E aí eu passei uma experiência assim que é inesquecível, porque eu nunca tinha falado para tantas pessoas, eu falava com a minha família, com amigos próximos, mas assim, em público eu nunca tinha falado, ia ser uma experiência nova. E quando eu me levantei e comecei a falar, né, falar da questão do HIV e tal, e em seguida que eu falei que vivo com HIV, foi aquela coisa assim, parece assim que todo mundo congelou. E eu sentia meu corpo tremendo todo. Gente, eu me tremia, eu achava assim que eu tava me batendo. Sabe quando tu tá com frio, que tu não consegue controlar? O meu corpo inteiro reagiu àquilo. Foi uma descarga assim, de energia, eu não sei nem explicar. Eu consegui falar, foi muito difícil, porque sabe aqueles olhares das pessoas assim, não acredito que essa mulher vive com HIV há tanto tempo. Depois, as pessoas que estavam lá na frente mesmo, os parlamentares e tal,
começaram a fazer muitas perguntas, perguntas muito básicas. E aí, em Joinville, até o momento que eu voltei para Manaus, né, eu voltei finalzinho de 2016 para cá, ainda não havia o passe livre para as pessoas vivendo com HIV lá. E eu acredito que até hoje não haja o passe livre, né? Porque é uma conquista que tem que ser local, ali do município. Tem que ter uma lei para que o transporte local dê o passe livre para as pessoas vivendo com HIV. Então, assim, ali eu senti o impacto. E a partir dali eu senti que era libertador. Cada vez que eu falava em público, era assim, ia saindo um peso de cima de mim. Eu ia tirando da mão das pessoas aquela oportunidade delas falarem por mim, né? E contra mim, usarem a minha vivência com HIV contra mim, para me discriminar. Então aquilo para mim foi muito libertador. Não foi fácil, nunca é fácil, é sempre um processo, né? Foram muitos anos sem falar publicamente, até por conta de eu me fortalecer e de eu também capacitar as minhas filhas, ainda eram muito crianças, para saber lidar com a minha exposição. Porque quando você fala de HIV, você acaba também expondo quem convive diretamente com você. Sejam pessoas que também vivam com HIV ou não. Mas o pressuposto da sociedade é que se você tem filho, você vive com HIV e tem filhos, suas crianças também vivem com HIV. E aí, como é que as minhas filhas iam lidar com isso, né? Então, assim, eu imagino, realmente, é toda uma estrada que você vai construindo, você vai derrubando barreiras pouco a pouco. E um dia isso é uma... Quando você consegue falar, você se liberta. Para mim, foi uma grande libertação. Com certeza. Ô, Sabrina, a gente assim, né, para pessoas que parecem, a gente quase não se falou, né? Foi só muito rápido, que a gente tá numa correria, assim. Mas, assim, o que te levou, assim, a falar, né, na internet, assim? Porque a gente sabe que já é muito difícil para nós mulheres cis falarmos sobre a questão do HIV, né? E a gente sabe que justamente por conta, né, das transfobias que acontecem no mundo, a gente sabe que para mulheres trans falar sobre HIV ainda tem uma outra questão por trás, né? De violência muito mais agravante do que pessoas cis. Então, o que te motivou, assim, né, a querer falar sobre isso, né? E porque eu acho que é muito importante. Assim, eu já falei para você lá no nosso grupo, mas eu acho tão importante você, enquanto mulher trans, falando sobre a vivência, porque a gente tem um monte de meninas trans que nem se filiam no movimento, por exemplo, das cidadãs positivas, com medo mesmo, sabe? De alguma forma o nome delas sair em algum lugar. Então eu converso muito assim, né, pela própria internet. Algumas fazem o perfil fake, depois me procuram com o perfil delas. Então, assim, o que te motivou, né? Mesmo com tanto essas questões por trás, a falar sobre HIV, né? Porque eu acho que é um pouco diferente de como foi a nossa estrutura, assim, de falar eu da Van, né? Pelo tempo. Ai, tá travando! Tá travando muito, né, menino? Que coisa. Será que ela Gente, por consegue? favor, apoie a campanha da Da Sabrina, Sabrina. né, sobre o celular dela. Ó, voltou, Voltou. Sabrina, voltou agora. A gente está aproveitando para falar. Então, Põe a campanha da Sabrina pro telefone para essa mulher, pelo amor de Deus. então, eu decidi falar abertamente, né? Depois, acho que mais ou menos de 9 anos, né? Que eu vivi dentro do armário, né? Mas desde o início eu tinha vontade de falar, mas eu tinha medo, né? O que as pessoas iam me dizer, né? O que as pessoas iam achar, meus vizinhos, né? Porque onde eu morava ninguém sabia. E aí todo mundo ficar sabendo assim de uma hora para outra ia ser um susto, né? Eu também tinha muito medo de, tipo, de eu não encontrar mais um relacionamento quando as pessoas ficassem sabendo que eu vivia com HIV, né? Então, eu preferia ficar calada e aí um dia eu conhecesse uma pessoa, eu falava só para aquela pessoa, né? Então, eu vivi muito isso. E aí, quando eu conheci o meu esposo, que ele sabia que eu tinha HIV, então assim, eu não tinha mais por que esconder dele, né? Porque a gente já tinha tido essa conversa. Então eu e ele a gente conversou de eu falar abertamente. E ele disse que para ele não tinha nenhuma dificuldade, né? Porque eu fiquei com medo. Tipo, quando você é casada, que nem a
a Vanessa falou. Quando você é casada, que você fala que tem HIV, o pensamento da pessoa é que o seu esposo também ou sua esposa vive com HIV também, né? Muitas pessoas me perguntam, mas o Bernardo vive com HIV? Né? Então, as pessoas têm isso, né? E aí eu vou lá, não, nós somos um casal soro diferente. Eu vivo com HIV e ele não. Né? Então, existe esse preconceito também de as pessoas olharem para ele e achar que ele vive, né? E aí, eu tinha muito medo de falar e saber qual seria a reação das pessoas aqui no Instagram, né? Que iam me xingar, iam deixar de me seguir, que iam me mandar mensagem no direct, né? E foi totalmente diferente. Quando eu falei, eu recebi muitas mensagens de apoio, muitas mensagens de incentivo, né? Falando que, parabenizando pela coragem, né? Pela a força, pela luta, né? Por tudo que eu já tinha passado, né? Que eu falei sobre a minha história, né? Do HIV, da tuberculose, do câncer, por ter morado numa instituição. Então, tudo isso as pessoas viram como uma inspiração. E isso tem me ajudado também, porque a dificuldade eu não deixei me abater e eu não parei, né, ali, porque eu poderia ter ido para o outro lado, né? Não ter me cuidado, ter relaxado. Mas não, eu busquei ajuda, busquei um tratamento para mim ficar bem, né? E graças a Deus, isso tem só aumentado mais ainda, né? O apoio das pessoas, né? Claro que às vezes aparece aquela pessoa, às vezes, que falam alguma coisa, né? Pergunta, eu não sabia que você tinha AIDS, aquelas perguntas indiscretas, né? Mas isso são coisas que nós, né, já estamos preparados para responder e para ouvir, né? Mas foi pensando nisso que eu tentei falar sobre o HIV para que as pessoas vissem o outro lado do HIV, não aquele lado que descobriu o HIV, não pode ser mais ninguém, a vida acabou, que ela não pode mais casar, que ela não pode mais trabalhar, que ela não pode mais ser feliz. Então, eu sempre falei sobre o HIV para algumas pessoas que eu tinha oportunidade, não abertamente, para que elas pudessem ver, porque eu trabalhava numa instituição e as pessoas viam aquelas pessoas acamadas e achavam que o HIV era somente aquilo, né? Então, quando eu falava que vivia com HIV, elas ficavam assustadas, porque elas diziam, olha, se a gente visse você na rua, jamais eu ia imaginar que você vive com HIV. Então, é o outro lado do HIV, que as pessoas acham que a vida acabou. E eu sempre falo, olha, a sua vida não acabou, porque se a minha vida tivesse acabado, eu já tinha ficado lá em 2010, né, quando eu descobri o HIV. E olha quantas coisas eu estou vivendo. Então, o HIV não é o fim, né? Então, Nossa, se fosse, não estaria foi nem aqui. pensando nisso que eu resolvi falar abertamente para mostrar o outro lado. Sim. É porque é isso, né, Sabrina? Acho que quando você fala assim, a pessoa fala, você tem AIDS, né? Ou, nossa, eu não sabia como que eu imaginar que você... Ô, bonita do gato, ele tá fazendo barulho no teu microfone, tá, querida? E aí... E aí, quando a gente fala sobre essa questão, né, de como as pessoas abordam a gente, ou como as pessoas ainda acham que é uma pessoa que vive com HIV, né? É impressionante. Tem umas oficinas que eu faço com jovens, que eu escrevo a palavra AIDS e a palavra HIV no quadro, né? E aí eu peço para eles falarem o que lembra isso para eles. E sempre é voltado à morte, à magreza, à doença, ao hospital, né? Então, assim, as pessoas ainda têm esse preconceito sobre o HIV, porque é isso, né? São poucas pessoas hoje falando sobre HIV. É lógico que com a internet isso mudou muito, né? A Van falou isso, inclusive, na live com um rapaz, né? Do quanto antes no passado era mais difícil, né? Mas, gente, já são mais de 40 anos, né? E continua a mesma coisa. Então, é muito importante a gente fazer esses trabalhos, né? De mostrar a nossa cara, sabendo que pode acontecer várias coisas, porque sim, ainda acontece, ainda tem muito preconceito, discriminação, infelizmente. Mas quando a gente assume esse papel, né? É isso, a gente vira uma pessoa que vai fazer diferença, né?
para algumas pessoas, né? Algumas muito mais do que as outras, porque a gente vira um espelho, né? A gente vira uma referência para essas pessoas. É impressionante quando as pessoas me acham e sabem que eu nasci com HIV, assim, nossa, parece que o horizonte muda, né? Apesar de todos os medos e dúvidas, ver vida, né? E assim, ver você que passou por tuberculose, passou pelo câncer, né? A Vanessa, que, tipo, descobriu lá na juventude, foi mãe, né? Então é muito importante, acho que é por isso que a gente criou essa ideia do coquetel delas, pra gente falar mais, né? Que a gente, às vezes, no corre-corre dessa vida, acaba não aparecendo muito aqui. Então é importante a gente estar cada vez mais falando. Só respondendo a Yasmin, que ela também solicitou para entrar aqui no vídeo. Yasmin, faz o seguinte, entre em contato com uma de nós três, a gente combina uma live com você, alinha direitinho, porque a gente tem hoje um roteirinho para seguir. Então a gente combina de repente, né, alguma das próximas lives que acontece toda segunda-feira às 21 horas horário de Brasília, e a gente faz uma live com você, tá bom? Não sei se você tá aí ainda, pra gente seguir aqui o roteirinho. Ela tá assim, Ela acompanhando tá, né? Que ainda eu não aqui, consigo tá? ver. Ó, a gente recebeu Tá um sim. monte de comentário. Eu vou pedir Tem um rapaz que fez vários comentários. Se puder centralizar o comentário numa pergunta ou em perguntas, porque fica mais fácil a gente responder aqui, né? E fazer todo o trabalhinho. Só comentando aqui que o rapaz que é um dos organizadores do grupo Aqui com a Família gente. Positiva... Desculpa, Sá. O do Família Positiva comentou, né, que essa questão de curtir ou compartilhar também acontece no grupo Família Positiva. Porque o estigma ainda se faz muito presente, né? Então o medo de compartilhar as coisas ainda é muito grande. Sabrina, Bom, então, tá ouvindo? Consegue ver? eu não sei se Então, eu tô escutando ela falando, mas eu não sei se é tipo retorno. Mulher. Mulher, tá É difícil, porque fica olha. travando direto para mim. Eu não sei. Mas vamos, vai dar certo. Gente, me ajudem a comprar meu novo celular para mim não passar vergonha. Eu estou aqui passando vergonha. Mas vamos prosperar, né? Tá indo, ó. Agora tu falou, minha filha, acho que deu uma luz aí, porque ficou bom. ficou bom, pois é, né? Aí E aí, nesse Eu contexto da tinha me feito Covid, uma nesse contexto pergunta. da Covid, Vamos falar. vocês sentiram dificuldade, por exemplo, de ter que sair de casa para buscar medicação? Porque no início, né, da pandemia, no ano passado, o que restou para nós foi isso. Foi ir no SAI, né, no local onde a gente se trata, para buscar medicação, né? E aí, para 3 meses, na maioria dos lugares, estavam dispensando medicamento para 3 meses, não mensalmente, como era antes da pandemia, para que a gente não ficasse indo e vindo e se expondo tanto. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência que logo em abril do ano passado, quando começou mesmo a pandemia, eu precisei sair de casa para fazer a vacina da gripe, né? O grupo prioritário, as pessoas que vivem com HIV, têm direito a vacinar contra a gripe. E aí, por conta da pandemia, não era mais lá no Tropical, o local onde eu me trato, que tem um CRIE, né, que é um Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que é um lugar onde tem aquelas vacinas especiais que não tem em todo lugar também. Então, a vacina da gripe, para quem vive com HIV, está disponível no CRIE. E aí, eu era sempre lá, todo ano. Com a pandemia, eles descentralizaram, colocaram as pessoas vivendo com HIV para irem se vacinar nos postos que criaram, assim, locais estratégicos, junto com todo mundo. E aí, 2 coisas eu observei durante essa minha ida, né? Primeiro, eu tive que ir de ônibus, eu não tenho carro, ando de ônibus aqui. O ônibus estava bem vazio, porque estava aquela coisa, tipo, quase um lockdown, semi-lockdown aqui, né? Então, só eu fui. No ônibus tinha umas 3 pessoas só e tomei a vacina. Tive questão de exposição de sorologia, tá? Na vacina, né? Eu tenho a sorologia pública, mas aí cheguei lá muito na minha até para ver se iam respeitar o meu sigilo, porque se não respeita o meu, também não vou respeitar das outras pessoas, né? E aí eu fiz o teste e eu tive exposição de sorologia, a pessoa olhava a minha caderneta e dizia assim, sim, mas qual é a sua comorbidade? Porque você não é da terceira idade, qual é a doença? E eu disse, olha, imunossupressão.
Mas o que é isso, né? E a fila, assim, as pessoas sem respeitar o distanciamento, que a gente vê em todo lugar, a gente fala tanto em respeitar o distanciamento, mas isso é o que menos as pessoas fazem, né? E ainda mais bem no iniciozinho da pandemia, o povo não estava botando muita fé que aquilo era muito sério, né? Que a Covid ia ser uma coisa mesmo que ia causar mais de 500 mil mortos, como a gente sabe hoje. E aí aquele monte de gente ao meu redor e a pessoa, sim, eu digo, querida, tá aqui a minha caderneta do CRI, olha aqui onde eu me trato, e apontava para o nome tropical, porque foi assim que foi feita a orientação aqui no local, né? Que não, que as equipes estavam preparadas, era só mostrar que era paciente do tropical que ninguém ia questionar. E a realidade foi outra. Mas a gente quer saber a sua doença. Eu digo, eu vivo com HIV. O que mais que você quer saber aqui? Aí chamei, tinha um policial, digo, vem cá, por favor. Se eu estou observando aqui essa pessoa expondo, me obrigando a falar que eu vivo com HIV para ter direito à vacina, eu fiz aquela confusãozinha básica, porque o povo do movimento social de luta contra a AIDS tem fama de barraqueiro, né? Porque a gente exige os nossos direitos, porque se a gente não lutar por eles, quem não tem a sorologia pública e nem autonomia para falar, sofre muito e calado, né? Aí foi aquela confusão, mas enfim, voltei para minha casinha achando que o meu problema estava resolvido. Uma semana depois eu estava com a minha primeira Covid. Então, assim, não saía de casa para absolutamente nada, só saí para tomar a vacina e pegar a minha medicação. Para isso, a gente se expõe no transporte público, né? Começa por aí, e aí a minha primeira Covid. Então, assim, eu fiquei muito apavorada. Apesar de ter sido uma Covid leve, a primeira que eu tive, eu e a minha filha também, né? Porque aí a gente mora junto aqui, se eu peguei a Covid e transmiti para ela. Então, vocês, quando tiveram que se deparar no início da pandemia, ter que pegar a medicação e fazer a vacina, né, contra a gripe, como é que foi para vocês isso? Porque eu fiquei bem apavorada, mas fui. E peguei Covid. Vai, Sá, que tua internet está funcionando. Aproveita. Então, eu ainda não tomei a vacina da gripe, né? Aqui em Fortaleza né, as pessoas estavam se vacinando por idade, né? Tinha começado, eu nem sei qual a idade que está, porque eu parei de acompanhar, né? Sempre passava pelo jornal. E eu tenho que tomar porque já faz um tempo que já está disponível, né? Mas aqui em Fortaleza, né, a gente tem enfrentado a dificuldade, depois que iniciou a Covid, o tratamento para a gente tem ficado bem complicado, né? Eu não tive consulta, né, durante esse tempo. Nós vamos já quase 2 anos de pandemia, né? E eu ainda não tive nenhuma consulta com infectologista, né? A minha consulta está marcada para novembro, porque foi uma briga que eu fiz lá no hospital. Fui na RNP, o Wanda entrou em contato com o hospital e eles conseguiram marcar para mim. Mas ficou muito difícil para a gente, né? Porque, tipo, eu estava indo só no hospital, só de 3 em 3 meses pegar medicação. Foi bem difícil, porque a gente não estava fazendo. E foi complicado nesse sentido, né, na pandemia. E muitas pessoas começaram a me mandar, porque eu fiz uma publicação no meu Instagram e muitas pessoas começaram a relatar também as dificuldades que estavam passando. E tinham pessoas que estavam se descobrindo com HIV e não estavam conseguindo iniciar o tratamento por causa que o hospital estava voltado só para a Covid, né? Então, assim, foi descoberto, foi coberto a Covid e descobriram o HIV. Então, não fizeram nada, né? Porque a gente ficou expostos, né? E aí as pessoas estavam precisando desse acolhimento, desse atendimento e não estavam tendo, né? Então, para mim, foi difícil nesse sentido. E ainda eu tenho que tomar a vacina da gripe, né? Então, esses dias eu tenho que ver como é que está na faixa, né, para me poder tomar. A Van falou no final gripe, mas acho que ela estava falando da Covid. A Van no final falou, não, porque a Vanessa da gripe, aí eu.
Ela tava falando da Covid, mas tem a da Não, Covid da também. gripe. Tu, Não, eu falei da gripe mesmo. tu falou Da da gripe gripe? mesmo. Ah, da gripe mesmo. Foi ano Ah, também. passado. Ano passado. Tava falando do início da pandemia de Covid, Ah, abril do ano entendi. Então eu passado. peguei o bonde andando. Jesus amado, até na vacina É, da gripe. Ai, meu pai eterno. foi quando eu fui vacinar contra a gripe no ano passado, no início da pandemia de Covid, que eu peguei a minha primeira Covid. Foi a única saída que eu tive. E uma Entendi. semana depois eu estava com Covid. Então, assim, é por isso que eu pergunto de vocês, porque aí no decorrer disso tudo, a gente, pelo menos de 3 em 3 meses, teve que sair de casa para buscar nossos remédios. E isso é uma Sim, exposição enorme. Sem muito. contar que depois de um ano e meio de pandemia, um monte de gente, como a Sabrina falou, ficou sem consulta, porque foram remarcando compulsoriamente e nunca que chegava o dia da gente ir, né? Então, assim, eu pergunto mesmo de vocês, eu fiquei com muito medo de sair de casa, porque numa saída que eu dei para fazer uma vacina no passado, eu tive uma Covid. A minha segunda Covid, que já foi em outubro do ano passado, foi exatamente assim. Eu saí de casa para pegar minha medicação para 3 meses, uma semana depois eu estava doente de novo, gente, Ave com Maria, Covid, mulher do céu, Deus me livre. Ó, né? deixa eu contar. Tu sabe que meu pai e minha mãe são altamente protetores comigo, né? Aí, deixa eu explicar, né? Eu perdi meus pais sanguíneos em decorrência da AIDS. Aí eu fui adotada, e aí eu chamo meus pais adotivos de pais, tá? Só para compreender quem não for entender muito bem. Depois eu falo melhor sobre isso. E aí, menina, quando veio a pandemia, primeiro, meu pai achava que era aquela história de gripezinha, tá? Ele é daquela cabeça. E eu procurando tentar entender que raio de negócio era esse, só via notícia ruim, né? O negócio aumentando, começou a bater lá o reloginho que eu tinha que buscar o remédio. Meu pai, deixa que eu vou. Aí o pai foi o primeiro. E eu em casa. Com ó, tá? Porque eu tava com medo, horrores. O que acontece? Por eu ser de transmissão vertical, o meu CD4, ele, ao longo dessa vivência, ele não foi um CD4 considerado normal para minha idade. Porque eu tive. Que a Márcia explica muito bem, vamos chamar a Márcia para algum dia dialogar com a gente. Que eu tive Né? muita. Por minha serologia, né? Ser de transmissão vertical, na época não tinha tratamento. E eu só fui começar o primeiro tratamento lá com 5 anos de idade. Então eu tive muito, afetou muito o meu CD4, né? Então eu tive uma perda aí mais invasiva. Então o meu CD4 ele não é tão alto, mas está acima do considerado bom para quem vive com HIV. E aí eu já tenho um medo danado de hospital, né? Eu falo que eu tenho um horror ao hospital. Eu só vou para o hospital quando eu tô morrendo mesmo. Quando eu tô na última, eu vou. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? A sorte, entre aspas, porque eu não estava trabalhando nada, né? Todo trabalho de casa, então tava tudo lindo. E aí veio a história dos grupos de risco. Porque tem um grupo de risco, tem um grupo de risco. Quem é do grupo de risco? O meu pai que estava indo lá buscar o meu remédio. O que aconteceu? Meu pai passou a não ir. Quem foi? Minha mãe. Minha mãe começou a ir. Teve uma hora que falou assim, não existe mais grupo de risco, paraná, nenê, paraná, porque começou a morrer o vizinho de baixo. O fulano de não sei o que morreu também, não tinha comorbidade nenhum, não era idoso. Aí começou aquela coisa dentro de casa assim. E eu, né, falei, meu Deus, tô lascada. E já contando, não, eu tenho 2 meses extra de remédio guardado, né, que vou estocando, vou pegando com antecedência, então vai ter naquele estoque. Falei, vou ter que usar o meu estoque de reserva para viagem, né? Cara, aí teve a primeira vez eu tive que ir, foi lá pro final do ano passado. Garota, eu tive uma crise de ansiedade no trem, eu preciso pegar trem. E aí você precisa de manhã, porque tem um horáriozinho, né? Que para pegar o remédio lá onde eu pego, é de segunda a Sim. sexta, das 8, se eu não me engano, às 16 horas. Ou seja, é no horário que tem movimentação, né? Ai, a Sabrina caiu de novo. Já E caiu. aí, depois ela volta. Aí eu falei, bom, vou ter que ir. Mulher, eu entrei no trem, eu não encostava em nada. Eu fiquei com muito medo. Porque, por mais que, né, a gente fale, nós somos saudáveis, né? Eu tenho uma qualidade de vida boa. Então, assim, por exemplo, minha irmã não tem HIV, é mais velha que eu, vive cheio de zika e eu tô ótima. Então, eu falei, gente, se eu pegar isso, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não importa a carga viral, se tá indetectável há 1000 anos, meu CD4 não vai segurar esse perrengue de coronavírus.
Fui morrendo de medo, passei mal, suava frio na rua. Eu cheguei lá na farmácia do hospital, eu sentei, eu fiquei acho que uns 20 minutos ainda tentando, sabe? E não podia tirar mais, não podia fazer nada, com quem eu falo, com não sei o quê. Foi horrível. A sensação, novamente, de se sentir frágil, né? É muito doido, assim. Porque foi essa sensação que eu tive. E ainda tenho, né? Por mais que eu tenha tomado já a primeira dose da Covid, né? Eu tomei a AstraZeneca. Eu ainda sinto essa questão vulnerável, sabe? Eu ainda tomo todos os receios, estou tentando sair o máximo possível. Aqui em casa continua a loucura de lavar até cebola, lavar tudo, assim, tudo a gente está higienizando. Porque uma que, assim, eu vi Vanessa ficar mal, sabe? Vanessa é quase minha referência, assim, de mulher vivendo com HIV, com tantos anos de HIV igual a mim. Só que, assim, a Van tem um CD4 que pisa no meu, né? Então, eu falei assim, cara, se a Vanessa ficou ruim, eu não sobrevivo. Aí eu até brigo aqui em casa. Não morri de AIDS, vou morrer de Covid. Foi essa a minha ideia, que eu iria Era isso que eu pensava. Eu dizia, meu Deus, eu aguentei 30 anos com HIV/AIDS e vou morrer de Covid. Não aceito isso. Eu dizia isso na minha cabeça o tempo todo. Então essa era a sensação, que eu poderia morrer. E aí comecei a fazer tipo um déjà vu da vida. Eu falei, meu Deus, eu ainda nem consegui conquistar minhas coisas, viajar para um lugar que eu quero, sabe? Tipo, não, eu preciso morar sozinha. Meu sonho de consumo é morar sozinha. Sabe? Eu falei, não, gente, eu não vou morrer desse negócio, não é possível. Foi tantos anos sobrevivendo a isso tudo que eu vou morrer agora. Gente, sério, a sensação de morte ficou muito evidente, assim. Meu pai é diabético também, né? E aí eu falei, mano, cara, se meu pai pega isso, se eu saio ou eu pego, e aí, tipo, há uma exposição aos meus pais. Aí tem minha avó que tem Alzheimer, que eu vou na minha avó fazer visita e ficar com ela. Então, assim, começou a ficar um medo que pela primeira vez na vida eu me vi uma pessoa ansiosa. Que quando eu saía na Rosa, ótimo. Na rua, eu tinha picos de ansiedade. Eu comecei a ficar com a sensação, assim, como eu conheço algumas técnicas de respiração, e tinha momentos que eu falei, meu Deus, gente, eu vou cair dura aqui na rua, né? Imagina, cair dura, vou ter que ir para o hospital, porque o hospital tem coronavírus. Eu comecei a ficar literalmente muito agoniada. E ao mesmo tempo, a contrapartida disso eram pessoas que têm a gente como referência, tentando saber como a gente estava e tentando ajudar, e a gente não sabia, porque a gente também não tinha muita informação, né? Também era muito novo, a gente não sabia se de fato a gente que estava em tratamento, aí começou aquela onda, não, porque o remédio que você toma te protege do Covid. Aí pronto. Ficou aquela coisa. Eu falei, gente, isso aí não tá certo, não. Tem alguma coisa Nunca errada. botei fé nisso. Nunca botei fé. Então, a sensação é muito ruim, né? A gente se sentir frágil novamente, porque, assim, fazia muito tempo que eu não me sentia frágil, sabe? Acho que quando a gente falou, assim, depois de falar do HIV, tem mais ou menos que uns 5 anos, né? Era um pouco antes da campanha do Detectável que a gente fez, Luan. Então, assim, tem mais ou menos uns 5 anos, eu acho que eu falo de HIV. Então, você se sente forte, né? Você se sente dona de si, porque, assim, dane-se alguém falar alguma coisa que a gente tá bem. Ok, que às vezes a gente não tá muito bem, né? Que às vezes afeta. Eu falei, gente, eu tô me sentindo novamente aquela sensação de frágil mesmo, né? De uma pessoa que pode morrer a qualquer momento. Isso é ruim a gente se sentir assim. E, ao mesmo tempo, a gente não podia... Eu fiz alguns poemas indiretamente dizendo algumas coisas, postei nas redes sociais. Mas é muito ruim, acho que se sentir novamente frágil, assim, né? E aqui no Rio, com relação a tratamento, eu tinha uma consulta marcada no meio do ano passado, mas o aviso era que os hospitais de referência não iriam funcionar. Então, você não ia para consulta. Só que, assim, o hospital com tratamento não tem como fazer ligação, não tem como saber, não tem nada. E aí, ninguém foi. Quando eu fui no final do ano, que eu falei, bom, vou lá remarcar minha consulta, né? Tenho que fazer a remarcação. Ué, você poderia ter ido na sua consulta. Eu falei, então, mas eu vim buscar remédio aqui na porta do hospital, também falou que não estava consultando. Então, também houve muito isso, né? Sim. A parte de HIV estava funcionando diferente, mas a gente não sabia disso. E era essa contramão. Então, eu já fui na consulta esse ano, né? E vou agora de novo, agora em agosto de novo. Então, tá funcionando. Alguns hospitais de referência estão funcionando. Eu não sei aqui como que tá os postos de saúde locais do bairro, né? Que a gente tem aqui um tratamento mais descentralizado. Mas, gente, foi uma loucura, porque aí foi aquela história que o serviço de saúde não estava aceitando lá uma recomendação do Ministério da Saúde que era parar 3 meses de medicamento. E banana e nenenê, foi uma confusão, não sei vocês, mas eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar com relação a isso? Que eu não sei, gente, eu não tenho bola de cristal.
E eu comecei a ficar revoltada. Falei, não vou mais responder ninguém. Não vou mais responder ninguém. Cada um tem que saber de si. Mentira, né? Mas, gente, foi muito ruim, assim. A sensação de se sentir novamente frágil, né? É muito ruim depois que você tem compreensão de que o HIV é uma sorologia e que você tá bem, né? Você pode ficar bem de saúde. Então, foi ruim. Sabrina, você caiu, então a gente seguiu. Mas aí você pode falar de novo que a sua internet está linda novamente. Então, no início eu também fiquei um pouco assustada, né? Também com medo de sair de casa. E aí a gente enfrentou muito isso, essa questão de também da medicação, né? De a gente pegar, e eu achava super ótimo, né? Porque aí evitava a gente estar com frequência no hospital, né? E aqui eles fizeram isso, né? Acho que tinha pessoas que pegavam até para 4 meses, né? Então, isso eu achei incrível por eles ter feito isso, né? Porque no Hospital São José, que é um hospital de referência, né? Onde eu faço tratamento, e aí é lá que estava realmente focada o vírus da Covid, né? Então, se por acaso tivesse tendo consulta, a gente ficava mais exposta ao vírus da Covid, né? E agora o hospital está voltando aos poucos, né? Estão marcando as consultas, os exames estão normalizando. Mas para a gente é assustador, né? Tudo isso, né? Porque a gente tinha medo de ir lá, né? De pegar a medicação. Às vezes a gente tinha bastante gente, então a gente tinha que ter esse cuidado, né? Estar sempre higienizando as mãos, né? Eu andava sempre com álcool gel nas minhas mãos ou na minha bolsa, né? Porque principalmente quando a gente vai em hospital, a gente chega, tem que tirar a roupa e botar logo para lavar. Mas a gente viveu dias realmente assustador, né? Aliás, a gente ainda vive, Ainda vive, né? Ainda vive. Pois é. A minha experiência com essa questão de hospital, assim, a Covid, ela renasceu em mim, a minha vivência hospitalar, que foi muito profunda com pneumonia, né? No meu período que eu vivia com AIDS, né? Por isso que eu falo, e aí muitas pessoas do movimento social não abrem mão de falar pessoa vivendo com HIV/AIDS. Por quê? Porque eu fui diagnosticada com AIDS, mesmo não estando doente. Porque na época, em 1992, 90, 92 e até sabe-se lá que ano, a pessoa tinha um resultado positivo para HIV, o diagnóstico era de AIDS, estando doente ou não, né? Que era o meu caso, eu não estava doente, mas o meu diagnóstico foi de AIDS naquela época. E aí, em 2000, eu comecei a ter pneumonias. E eu vivia internada, eu vivia mais no hospital do que em casa. Minha última internação por pneumonia foi em 2005, que eu tive uma grave crise de asma também. Então, juntou a asma com pneumonia bilateral, né? E eu fiquei muito mal. E ali foi quando a minha família achou que eu ia morrer. Mesmo. Hoje eles falam isso pra mim. Na época, sério que nunca diziam, verbalizavam. Mas eu sentia. Foi a pior pneumonia que eu tive na minha vida. Então, a partir dali, eu nunca mais precisei ficar internada, né? A minha carga viral ficou indetectável, né? Houve uma mudança na minha medicação que deu muito certo. Então, a Covid para mim trouxe de novo aquele fantasma de estar internada. Eu tive 3 Covids, né, gente? Tive a primeira em abril, quando foi leve, nessa minha saída para tomar a vacina da gripe, abril do ano passado. Em outubro eu tive, já deu pneumonia, já comprometeu meus pulmões. E aí eu achava mesmo, no início da pandemia eu dizia, se eu pegar isso eu vou morrer. Por quê? Porque meus pulmões já eram bem bombardeados de muitas pneumonias, né, por conta da imunidade. Eu sou asmática. Aí eu pensei, se eu pegar Covid, a probabilidade de eu morrer é muito grande. E aí, nessa segunda Covid, eu precisei tratar, né, tudo, fiquei bem mal em casa, mas eu não precisei ficar internada. Na última Covid que eu tive, né, que foi em janeiro desse ano, essa sim, e aí foi o pior período, renasceu tudo aquilo que eu já tinha vencido da AIDS, de não estar mais doente,
de não estar à beira da morte, essa última Covid que eu tive me fez lembrar. E isso tudo faz a gente repensar tudo que a gente já venceu, né? Parece que a gente está voltando para um ciclo, né? Então, esse ciclo da morte, né? Da fragilidade. E aí tem um agravante, né? Se é que a gente pode dizer isso, a gente vive com HIV. A gente já vive, mesmo com a carga viral indetectável, a gente já vive com o nosso corpo 24 horas com uma inflamação crônica, porque isso mesmo, com uma pequena quantidade de vírus no nosso organismo, lá nos reservatórios, a gente vive numa inflamação crônica. O vírus está lá e o organismo está tentando vencer. E aí, a Covid acaba que também se tornando isso, eu pensei, nossa, meu organismo vai reagir muito mal. Então foi muito difícil. A questão da saúde mental foi pro buraco, né? Até hoje eu tô correndo atrás da minha estabilidade, né? Da minha questão da saúde mental, realmente. E paralelo a isso, a gente não deixa de ser militante, né, gente? A gente tá morrendo, eu tô morrendo lá dentro do hospital, mas eu tô questionando, eu tô brigando, porque a gente, sabe, é uma coisa que não adianta. O ativismo, ele é isso, a gente não consegue, mesmo no pior momento que eu vivi nesses últimos anos, que foi essa internação com o Covid, eu estava internada justamente no período que faltou oxigênio aqui em Manaus, que um monte de gente morreu asfixiada dentro dos hospitais porque não tinha oxigênio, né? Então, eu fico assim, aquilo tudo volta, uma nova pandemia chega, se junta com a que a gente já vive, porque a pandemia da AIDS continua, ela não parou por causa da Covid, né? O mundo inteiro, as pessoas aí estão adquirindo HIV, estão vivendo com HIV. E AIDS, muitas ainda. Então, tudo isso a gente traz de vivência para dizer assim, olha, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente está aprendendo com isso? Né? Será que a gente aprendeu que a prevenção ela é coletiva? Porque a pandemia de HIV/AIDS, a pandemia de AIDS, ela nos ensinou isso o tempo todo. De que a prevenção ela precisa ser tratada de forma coletiva, não individual, né? Então, não adianta querer dizer que só as pessoas que vivem com HIV é que tem que se prevenir e não tem mais que se relacionar com ninguém, porque isso não existe, né? E as soro-interrogativas, a Covid é a mesma coisa, né? Não adianta a gente também pensar que eu quero a vacina só para mim. Por quê? Porque a vacina é uma estratégia de prevenção coletiva, né? Então, essa questão da solidariedade que a epidemia de AIDS nos ensinou, a Covid está aí para fazer todo mundo se engajar nisso, entender que a solidariedade precisa existir, o respeito, né? O respeito a si mesmo e ao próximo, né? Quantas vezes eu, que sou essa tagarela, tô na fila do mercado, a pessoa tá lá em cima de mim, eu olho para a pessoa e digo assim, por favor, nem fala. Eu digo, por favor, mantenha a distância. Aí a pessoa faz assim, eu digo, por favor, né? Então é isso, a gente tem que exigir algo muito básico, e isso é muito similar com HIV. Quem vive com HIV/AIDS tem que estar no dia a dia exigindo respeito, e tendo que exigir dessa sociedade que nos discrimina respeito, solidariedade, inclusão, né? Então, assim, é muito cansativo. Quem vive com HIV, anos e anos, ter que lutar pelo básico. Hoje, na questão da pandemia, a sociedade inteira, o mundo inteiro sabe o que é lutar pelo básico, que é respirar, né? Então, isso aí que, sabe, que cada um pense que se tá difícil viver esses quase 2 anos de pandemia de Covid, tendo que se isolar, se distanciar, usar gel, álcool gel, máscara, imagina o que são 40 anos, né, de pandemia de HIV/AIDS, e quem vive esse tempo todo tendo que lutar por tudo isso. É preciso coragem para estar aqui, né, falando sobre isso, é preciso coragem para enfrentar tudo isso. E assim, eu admiro demais
Rafusca, Sabrina, né? Quando eu vejo o exemplo da Sabrina, as falas dela, a vivência dela, digo, nossa, eu não tenho noção do que é todo tipo de atravessamento na vivência da Sabrina, né? Eu tenho tremendo respeito por você, pela sua visibilidade, sabe? Por você dividir conosco toda a sua especificidade, a sua vivência, né? E aí é isso todo dia, é se afirmando e reafirmando enquanto mulher, que exige respeito, inclusão dentro dessa sociedade que sempre nos discrimina, né, Sabrina? É isso mesmo. Eu também, super admiro vocês, né, pela luta, pela coragem, né, pela a experiência que vocês já têm, né, pela não desistir, né, porque a gente sabe que não é fácil. Tem dias que realmente a gente está meio que para baixo, né, mas isso faz parte da vida, né, e realmente infelizmente, a gente às vezes aqui está falando de uma coisa que não era mais para a gente estar falando, né? Mas, infelizmente, a gente tem que voltar lá na década de 80, né, para falar sobre alguns assuntos. E isso é complicado, né? As pessoas ainda não conseguem evoluir, né? Mas a nossa luta é essa, né? Fazer com que as pessoas possam entender, que as pessoas possam buscar mais informações para que elas, né, fiquem sabendo sobre mais o HIV, né? Não precisa ter HIV para poder ficar sabendo, né? Quando a gente sabe, tudo fica mais fácil, né? A gente não passa por alguns constrangimentos, a gente não é preconceituoso, né? Então, não precisa ter HIV para poder se informar. E eu acho que a gente já está chegando na hora, porque já é 10 e... já daqui a pouco cai. Só pra gente responder, tem um rapaz botando bastante pergunta pra gente, inclusive perguntou se pode falar com a gente. Ó, não sei se pode falar seu nome, mas pode falar com a gente, procura a gente para conversar. Você falou muito sobre, né, a importância de falar com outras pessoas, o quanto é isso importante, que você quer falar sobre isso. Então, sim, procura a gente conversa, falou que você segue a Sabrina te inspira, então a gente pode combinar pra gente ter uma conversa. A Sabrina caiu de novo. Caiu de Mas novo. é isso. Também teve uma pergunta que eu não entendi muito bem, tá? Mas botou assim, o ativismo em prol do conviver bem com HIV se contradiz com o cuidado com a transmissão do HIV? Na minha ideia do que eu entendi da pergunta, não, né? O ativismo em prol de conviver bem é o quê? A gente fala que a gente não romantiza, né, o viver com HIV. A gente não fala assim, aí, vai lá pegar HIV e vai ficar tudo bem. A gente não faz esse tipo de comentário. A gente quer mostrar para as pessoas que tem uma sorologia interrogativa, ou seja, nunca fez o teste, ou que descobriu o teste e não teve coragem de continuar, de procurar pessoas, que sim, dá para viver bem, né? Não é à toa que eu estou aqui com 29 anos vivendo com HIV, logo farei 30, Vanessa com 31 anos, Sabrina que saiu com 9 anos, aí mais ou menos, pelo que ela falou. Então, a gente não faz a gente não romantiza o viver com HIV, mas a gente quer mostrar para a sociedade que nós vivemos e podemos viver bem. Só que por conta de uma sociedade tão preconceituosa, né, e discriminatória, essas pessoas acabam não falando sobre isso. Então, nós que falamos sobre isso, a gente quer mostrar o lado, né? É óbvio que na minha vida, durante muito tempo, foi muito difícil tomar os medicamentos. Demorou muito tempo para eu entender sobre saúde, para eu entender sobre qualidade de vida. E hoje, estou mais de 12, 13 anos com a carga viral indetectável, mas isso é só um detalhe dentro de tudo que acontece na minha vida para eu estar bem, né? Tudo que acomete isso. Então, quando a gente fala sobre o ativismo, né? Sobre esse viver bem, que a gente fala que é viver bem com relação ao HIV, a gente não está falando para as pessoas não se prevenirem, por exemplo. Justamente a gente fala para elas se prevenirem. Para elas procurarem não só as camisinhas internas e externas, que tem acesso aí à PrEP, tem acesso à PEP, tem também as questões das vacinações para as outras ISTs, que é muito importante. Inclusive para pessoas vivendo com HIV, que podem tomar, por exemplo, vacina da HPV, né? E foi ampliado para as mulheres, então, para mais de 26 anos. Então, a gente não romantiza. A gente quer levar informação, mas informação que, de fato, faça diferença. Não adianta a gente chegar, por exemplo, como na minha infância, eu tive muitas pessoas que viviam com HIV, que se dizem, né? Elas se colocam como vivendo com AIDS, que elas contavam só coisas muito pesadas e aquilo não me representava.
né, aquilo mais me afastava. Então, eu mostro o meu lado sem esquecer dos meus pares. Então, eu sei que tem, por exemplo, pessoas que nasceram com HIV também, que tem muita dificuldade. Como eu contei na outra live, eu perdi semana passada de uma amiga, né, uma colega aqui do Rio de Janeiro, que vivia com HIV, era de transmissão vertical, que ela parou de tomar o remédio porque ela queria se sentir normal. Mas eu me sinto uma pessoa normal. Né? E por que ela não se sentiu uma pessoa normal, mesmo tendo HIV e tomando medicamento? Então, são N questões. Então, quando a gente fala do viver bem com HIV, a gente não está aí na contramão, né, da questão da prevenção com HIV. Na verdade, a gente fala muito sobre prevenção do HIV. A gente também cuida ou tenta fazer com que as pessoas se cuidem com relação a uma possível, né, contato com uma infecção. E se tiver um contato com uma infecção, que existe possibilidade de não se tornar uma pessoa vivendo com HIV ou AIDS, né, Van? Então, acho que foi isso que eu entendi da pergunta. Eu não sei se teve mais alguma, mas eu acho que... Não sei se a Sabrina vai conseguir voltar, só pra gente dar um tchauzinho, ela não tá aqui. Gente, eu tenho maior dificuldade de ler aqui as perguntas. Eu uso óculos, aí na live eu não boto óculos para a luz que está atrás do celular e ficar refletindo. Aí a pessoa, né, não lê. A pessoa não lê nada. Eu tô vendo se tem algum comentário. Tem mais alguma? A Camila comentou, né? Enquanto o HIV as pessoas podiam rotular e dizer que era algo restrito, né, a certos grupos, o COVID veio mostrar que não, tem grupos, né? Na verdade, no começo começaram a dizer que tinha grupos, inclusive usaram o mesmo termo, né? Grupos de risco. Sim, e na verdade não existe esses grupos de risco, né? Eles afetavam... É quase que os mesmos erros, né? A Jaque estava aqui, Van, não sei se vocês viram, a Jaque Brasil saiu porque ela tá passando por câncer, tá? Foi tomar a quimioterapia dela, comentou bastante com a gente. Poxa, alguns amigos nossos do Face. A Camila comentou que uma vez teve pneumonia, né, na época, lá no começo. Falou que soube da consulta só porque tem o contato da médica, né? Então, a gente sabe que tem esses contatos, né, facilitam. Mas muita gente acaba não tendo esse contato mais pessoal, assim, com as médicas, né? É bem difícil os médicos hoje em dia disponibilizar esse contato direto, né? Sim. No início, no meu diagnóstico, eu tive esse privilégio também, né? A Adele Benzaquim me deu o telefone, na época não existia celular, né, gente? Em 1992, ela me deu o telefone da casa dela. Então, quando eu tinha comecei a ter minhas gripes fortes, que eu achava que eu ia morrer no outro dia, eu ligava para ela, né? Era meu socorro, bem presente na hora ali das minhas angústias, dos meus pavores. Como é bom esse vínculo, né? Já tá aqui, quem hoje comentou. Tá aí? A minha mana também, Luana, que eu tô com o meu afilhado aqui, inclusive ele já tá doido para dormir, vamos encerrar. Mana, tá lindo, né? Maravilhoso, tá fazendo ficar com o CD4 lá em cima. Meu bonitinho. Mandaram aqui pra gente, Van, que conselho a gente daria para uma pessoa nova, né, que se descobriu soro positiva para HIV, né? Pessoa vivendo com HIV. Eu diria para ela que começar o tratamento é uma decisão, é a melhor decisão que ela pode tomar, começar o tratamento o mais rápido possível, né? Não é fácil, ela vai encontrar dificuldades, e se ela tiver alguém que ela sinta que ela possa compartilhar esse diagnóstico dela, alguém muito próximo, que possa ajudá-la também a lembrar de tomar a medicação, trocar uma ideia, isso também faz toda a diferença, né? Porque é muito comum a gente se auto-sabotar na tomada de medicamento diário, principalmente no início do tratamento, porque para mim, por exemplo, a medicação ela era aquela materialização daquela AIDS que eu não queria ter. Então, quando eu comecei a ter acesso ao medicamento, que eu fiquei alguns anos sem tomar remédio nenhum, porque não existia tratamento pelo SUS, quando o remédio chegou na minha frente, eu vivi um dilema muito difícil, porque eu sabia que eu precisava daquele remédio e, ao mesmo tempo, eu odiava aquele remédio porque ele materializava aquela AIDS que eu não queria ter. Então, eu acho que não é muito diferente até hoje, né? Nos acolhimentos que eu faço de pessoas recém-diagnosticadas, elas falam muito isso,
que é muito complicado. Então, se você tiver alguém de verdade que você sinta, que você possa compartilhar isso e essas dificuldades, essa pessoa possa te ajudar, que bom. Se você não tem essa pessoa, né, então você busque os grupos de apoio, né, busque conversar com quem vive com HIV, se aproximar desses grupos. Se você tem dúvida de como conseguir falar e encontrar aí no seu local, procura a gente, né? Que a gente sempre, como está dentro do MNCP, da RNP, a gente sempre vai procurar, né, te indicar para você alguém do movimento que está lá atuando mais perto, para que você possa ser acolhido, acolhida da melhor maneira possível. Porque é muito complicado quando a gente se sente só. Não é bom a gente se sentir só. É bom a gente ter com quem dividir as nossas dúvidas, os nossos medos. E às vezes esse acolhimento que a gente faz à distância, ele ajuda. Mas não é a mesma coisa que ter alguém ali mais perto, né? Então é isso, eu aconselho isso. Comece o seu tratamento o mais rápido possível. Isso vai fazer toda a diferença na sua qualidade de vida, com certeza. É isso, né? E eu, enquanto falando da minha questão do HIV, a minha relação com o medicamento também foi um pouco conturbada, né? Que no começo, como eu não sabia muito bem o que era, então eu achava que era mentira, né? Então eu duvidava um pouco do remédio. Então, para mim, funcionou muito eu entender o porquê do remédio todos os dias, o porquê, por exemplo, de ter um horário específico. Quando eu entendi tudo isso, eu comecei a entender melhor o que aquele remédio faria na minha vida, né? O quanto ele modificaria a minha condição de saúde, o quanto eu estaria bem. Então, a gente sabe que o tratamento para HIV não é só o medicamento, né? Mas ele é o que garante, né, a manutenção da sua carga viral baixa ou indetectável e ajuda com que o CD4 ele não caia, né? Não tenha aí um agravamento e dê oportunidade para as doenças oportunistas se manifestarem. Então, depois que eu entendi muito isso, gente, eu não sei muito tempo o que é ficar muito, muito doente, assim, eu não sei, né? Eu tenho um adoecimento geral, assim, minha família gripou, às vezes eu também gripo. Então, é muito importante você entender que esse medicamento, ele vai muito além, né, de ser só um medicamento que te condiciona aquela sorologia. E entender também que a sorologia para HIV, ela é uma condição sorológica. Ela não te faz diferente de ninguém, né? E procure isso, né? Procure a gente, procure pessoas que façam esse escuta, que ajudem você a entender muitas coisas, porque a gente sabe que na internet não tem muita informação. A gente sabe que os médicos, né, principalmente do SUS, são muitos pacientes, eu não gosto nem de falar pacientes, são muitos usuários, né, que estão ali, então às vezes o profissional não consegue dar um atendimento, né, mais adequado para todo mundo. Então, tente procurar redes de pessoas que também falem sobre HIV, principalmente se for da sua vivência. Se você é mulher, procure uma rede de mulheres, procure mulheres que falem sobre isso. Se for um homem, procura homem. Se for trans, procure trans. A gente sabe que essa educação entre pares, né, essa conversa também ajuda muito. Então, não se sinta só, você não está sozinha, inclusive que são mais de 300 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil, né, mulheres, né? Então, é muito importante você não se sentir sozinha, porque eu já me senti muito tempo sozinha, né? Até porque na minha família só eu vivo com HIV. Então, quando você encontra pessoas, né, a gente se identifica, mantém uma amizade. Eu e a Van, a gente, mais que ativista, nós somos amigas, companheiras, então ajuda nesse fortalecimento. Então, não se sinta só, e é isso. Então, podem também estar sempre aqui com a gente. Toda segunda-feira, às 21 horas, falando um pouquinho sobre essa vivência. A gente vai falar também sobre maternidade. De repente, até convido aí uma pessoa que está assistindo, que vai ser mãe novamente. Né? Se ela quiser falar um pouquinho sobre a questão da maternidade também. Que sim, mulheres sim, vivendo com HIV, podem ter filho. Homens trans, né? Podem também ser pais, vivendo com HIV. Então, é muito importante a gente também fazer essas informações, quebrar esse tabus, porque nós somos, sim, pessoas normais. Nós somos, sim, pessoas com saúde, saudáveis, e podemos ter direitos sobre qualquer coisa que quisermos. Podemos beber, a gente vai falar sobre isso, podemos beber, o coquetel delas faz esse trocadilho de bebida. Inclusive, eu já tomei 2 taças, tá bom? Senão eu vou ficar bêbada. A gente pode ter animais, a gente vai falar também sobre isso, falar sobre ter animais, como que pode, que momento da saúde a gente pode ter, sim, né, os seus bichinhos sem ter um risco. Aí eu vi que algumas mulheres falaram, meu médico indicou a não ter cachorro e gato.
Não necessariamente você não possa ter. Talvez o seu quadro de saúde hoje não é recomendado você ter um bichinho de estimação. Mas a gente vai trazer novas lives com vários conteúdos, tirando algumas dúvidas. Lembrando que pessoas vivendo com HIV, que tenham sorologia aberta, mulheres e queiram estar com a gente, entre em contato também, que a gente pode combinar uma live, bate-papo, para a gente conversar. Tá bom? A Sabrina não conseguiu voltar. Vou finalizar também, então, minha fala, vou passar para a Van, dizendo que a Sabrina, gente, ela tem um trabalho muito legal na internet. Ela não consegue comprar um celular agora, nesse momento de pandemia. Então, ela está fazendo uma vaquinha para comprar um aparelho novo. Se vocês puderem contribuir com qualquer valor, será muito gratificante para ela conseguir participar melhor da nossa live também. E fazer outros trabalhos legais da continuidade, né? É o que ela está fazendo. Eu falo uma frase, inclusive está no nosso card de visibilidade positiva de um projeto de 2017, da NP Amazonas, e uma das frases que eu coloquei lá foi algo que realmente mudou a minha vida, né, com HIV. Eu coloquei ali assim, que quando eu me amei de verdade, eu descobri que o HIV, ele não me fazia inferior a ninguém. Porque com o HIV, caiu, destruiu a minha autoestima. O meu diagnóstico de HIV, ele destruiu a minha autoestima. Então, eu passei assim a não me reconhecer mais e a não gostar mais de nada em mim, né? E aí eu me sentia muito mal. Eu achava realmente, eu me sentia assim, imprestável para qualquer coisa. Aquilo acabou comigo enquanto pessoa, enquanto tudo que eu conhecia de mim. E aí, quando eu comecei a me enxergar com amor, quando eu comecei a não me culpar mais por causa daquele diagnóstico, culpa não cabe num diagnóstico de doença nenhuma, ainda mais de HIV, aí sim eu voltei a me amar, eu voltei a me reconhecer. E quando eu voltei a me amar de verdade, aí sim eu descobri que o HIV não me fazia pior nem inferior a ninguém. Então, é esse o recado. Se você está nesse período aí, ou pelo HIV, ou por qualquer outra coisa, se você não está se amando mais, se você não se reconhece mais, dê uns passos para trás, olhe bem para quem você sempre soube que você é. Porque essa pessoa, ela continua existindo. Ela só não está sendo amada por você mesma como merece. Então, se ame, que você não é inferior a nada e nem a ninguém, muito menos por conta de um diagnóstico HIV positivo. E aqui, ó, meus remedinhos, esse aqui é o último dessa semana. Aí já vou reabastecer minha caixinha para eu poder lembrar, né? Senão eu esqueço se eu tomei, se eu não tomei. Eu tomo 5 comprimidos, tá, gente? Numa dose só. Eu já fui. Acho que é isso, né? É importante a gente ter esses diálogos, né? Reconhecer. E a gente sempre fala, né? O ressignificar do HIV, para algumas pessoas, pode ser muito rápido, né? Às vezes a pessoa descobre a sorologia e tá tudo bem, ela fica bem. E tem algumas outras pessoas que ela precisam vivenciar, a gente chama na psicologia de luto, né? Quando vem uma informação muito forte. Então, respeite também o seu tempo, né? Dê tempo ao tempo. Eu tive o meu tempo, Vanessa teve o dela. Tenho certeza que a Sabrina não está aqui, mas ela também falou um pouquinho sobre isso, que levou um tempo para ela se fortalecer, né? E ter coragem mesmo, porque é um ato de coragem a gente falar abertamente sobre HIV. Mas respeite o seu tempo, dê tempo ao tempo, procure pessoas. Ajudou muito, muito eu ver outras pessoas que falavam sobre HIV. Então a gente espera que com esses vídeos que a gente está fazendo, nós vamos continuar fazendo, toda segunda-feira às 21 horas, horário de Brasília, a gente também consiga dar essa aproximação com vocês que estão assistindo, né? Independente de... Nosso foco é mulheres, mas homens também, que inclusive estão aqui seguindo, acompanhando a gente. Então, para a gente se sentir um pouco mais perto, né? A gente se enxergar nisso tudo. E pensar que cuidado, né? Ele é amor. E o amor também é cuidado. Então, é a partir disso, né? Desse reconhecimento de pessoas, poder se olhar e se reconhecer, né? Fazer esse olhar de forma externa e interna, tentando entender, né, que você cuidar, né, existe várias formas, né, e você cuidar do HIV também é uma forma de amor e de afeto com você mesmo. Então, antes de tudo, antes de pensar no outro, antes de pensar em relacionamento, qualquer coisa, pense em você, faz esse olharzinho, olha pra você, se cuida,
né? Se mime, se acaricie, pense em você todos os dias, todas as horas, porque sua vida vale muito mais. Então, você pode ficar primeiro fortalecido e fortalecida, para depois você conseguir aí, quem sabe, também falar abertamente um dia sobre HIV. Mas isso é sua escolha, tá bom? Então, boa noite, Vã, minha amiga linda, te amo. A Sabrina não tá aqui, Boa mas é um prazer noite. enorme estar com a Sabrina também. A gente se vê. Sim. Quem quiser sugerir temas pra gente falar também, mande pra gente, tá? Lembrando que a gente não fez uma conta do Coquetel com Elas, então é nossas próprias redes sociais. Então a gente vai sempre marcar, né, os nossos vídeos com o hashtag Coquetel com Elas. E vocês podem estar seguindo a gente, tá bom? Beijo, boa noite, se Beijo. cuidem, cuidado com o Te amo, Covid, com o Rafa. coronavírus. Te amo, Beijo, amiga. pessoal. Beijo, gente. Beijo, Não consegui... Sabrina. Tchau, Beijo, tchau. Sá. Beijo, beijo.